Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar uma solução tecnológica desenvolvida no Laboratório de Robótica do Instituto Federal da Bahia, campus Eunápolis. Bom, isso aqui é um protótipo que nós desenvolvemos para promover a automação de uma irrigação de jardins. Ou seja, nesse protótipo nós temos uma conexão de vários componentes que vão fazer com que a irrigação de plantas ocorra sempre de maneira autônoma. Claro, sem a necessidade da pessoa ficar sempre indo para verificar se a terra está molhada ou não necessitando que a pessoa leve um recipiente com água para irrigar as plantas. Não, tudo ocorre de maneira autônoma aqui no nosso projeto. Mas o que nós utilizamos aqui para desenvolver um projeto como esse? Bom, dentre os principais componentes, nós utilizamos, em primeiro lugar, um sensor de umidade de solo. Esse sensor, que está bem aqui, permite que o nosso sistema consiga perceber, promover uma leitura, se o solo está molhado ou não, ou seja, se a planta vai precisar ou não de irrigação. Se o sensor perceber que a terra está seca, ou seja, a planta precisa ser logo irrigada, ocorre-se um acionamento dessa bombinha submersa aqui, ou seja, ela é acionada e a água é levada até essa parte daqui, onde tem esse encanamento perfurado. Então, quando a água chega aqui, vai ocorrer um processo de gotejamento dentro dessa terra. Com isso, quando o sensor perceber que a terra está molhada, ou seja, não precisa-se mais de água, então muito bem. Então o sensor vai fazer com que a bombinha pare de funcionar e pare de levar água aqui para cima. Então, depois de determinado tempo, quando essa terra voltar a secar e a planta necessitar novamente de uma irrigação, tudo vai acontecer, ou seja, volta a acontecer esse novo ciclo. Então, esse componente é essencial para o funcionamento desse projeto. Temos também o Arduino, que é o cérebro do nosso projeto. É nele que nós conectamos a bomba, os sensores, e, enfim, todos os componentes que nós utilizamos, nós conectamos nele. Esse microcontrolador aqui, nós programamos, fizemos uma programação, mandamos para esse Arduino e a partir daí nós conectamos todos os componentes. E a partir daí, todo esse sistema possa acontecer, todos esses componentes possam trabalhar em união para que esse sistema funcione. Então, tudo ocorre graças a esse controlador aqui, que é o cérebro do projeto, de todo esse projeto desenvolvido. Temos também um LCD. Esse LCD vai mostrar para nós, ele faz com que o sistema nos diga coisas. Ou seja, quando o sensor ele percebe que a terra está seca, o sistema vai escrever nessa tela, ou seja, vai se comunicar conosco, dizendo sem umidade. Daí ocorre todo aquele projeto que eu já expliquei, o processo, a bombinha acionada, a água é levada ali para cima e etc. Além disso, também essa tela nos diz qual que é a temperatura ambiente. Então, nós podemos programar essa telinha para nos mostrar as informações que nós precisamos nesse nosso projeto, nesse nosso sistema desenvolvido. Temos também, por fim, o sensor de umidade e temperatura. Esse sensor ele permite que o sistema consiga saber qual que é a temperatura em graus Celsius do ambiente ao redor. E com isso, o sistema nos diz aqui nessa telinha qual que é a temperatura em graus Celsius, para que assim nós possamos entender melhor como é que está o ambiente, enfim, mais dados, mais informações sobre onde essa planta está localizada. Muito bem, mas de onde vem, qual que é a ideia, de onde virá essa água que irá irrigar todo esse sistema? Bom, nós pensamos que diante da atual necessidade por recursos hídricos, o essencial é nós promover um uso da água da chuva. Nós direcionarmos a água da chuva para esse sistema, para que assim ele possa acontecer, claro, de forma autônoma e, claro, sendo alimentado por água provinda da chuva, ou seja, um bom direcionamento de recursos hídricos. Dessa maneira, quando chove, temos um reservatório, que ele é cheio, e com isso, quando, claro, o sensor, durante chuvas, o sensor não vai ser, a bomba não será acionada, porque sempre a planta vai estar irrigada por conta das chuvas. Porém, quando as chuvas acabarem, o nosso reservatório estará cheio e, consequentemente, quando a planta ter a necessidade de uma irrigação, muito bem, então a bombinha será acionada e a água será levada lá para cima. Então percebe-se, por uma visão de sustentabilidade, como é importante promover um certo direcionamento de água provinda da chuva, para realmente nós possamos dar um uso a essa água, para algo que realmente seja eficiente.
como por exemplo um sistema desse, que sempre vai usar a água em situações realmente necessárias. Ou seja, a água só vai ser levada lá para cima para irrigar as plantas quando elas realmente precisarem. E desse modo, promovemos todo esse direcionamento aí sustentável da água provinda da chuva e etc. Muito bem, então, entendendo qual que é a ideia do projeto e os componentes que nós utilizamos, então vamos ver o projeto funcionando. Quando tudo está acionado, aparece na telinha a seguinte mensagem: projeto irrigar, aperte o botão. Então, assim que eu apertar o botão, que está aqui dentro, o projeto já começa a funcionar. Então, o sensor vai promover a leitura para ver se tem umidade ou não, e a bomba será sim ou não acionada. Mas vamos ver aqui agora. Então, assim que eu aciono o botão, ele percebe que está sem umidade e a água começa a cair ali. Então, uma vez que a água tenha caído aqui, o sensor percebeu inicialmente que estava seco, a bomba foi acionada. Agora que a água caiu, agora o sensor percebe que a água, que nesse caso, né, a terra está molhada, portanto não precisa de mais terra, de mais água. Bom, então, se por exemplo eu tirar o sensor aqui da água, ele não perceber mais umidade, a bomba será acionada, cairá a água. Agora, se eu posicionar novamente no copo, a bomba para de trazer a água porque já está molhado. E desse modo, todo esse projeto fica automatizado. E aqui ele diz, com umidade. Então, ou seja, se eu tirar o sensor daqui, ele percebe sem umidade e a bomba é acionada. Quando eu coloco, ele percebe que está molhado, com umidade. Muito bem, então essa é a primeira parte do projeto. Além disso, como eu expliquei, há também um sensor de temperatura. Então, quando eu clico novamente no botão, eu sou levado para uma telinha que me apresenta a temperatura ambiente e também a umidade que o sensor consegue perceber. Muito bem, então esse aqui é o projeto que nós desenvolvemos por esse projeto de extensão na robótica. Então, é assim que ele funciona, todo esse processo onde há uma conexão entre sensores, bombas, essa telinha, enfim, e o microcontrolador, para que todo esse processo aqui possa acontecer. Analisando o funcionamento desse protótipo que nós desenvolvemos, torna-se possível perceber que é 100% possível trazer esse projeto para a vida real, por exemplo. Ou seja, construir algo assim, porém que realmente funcione para uma horta ou um reservatório maior. É totalmente possível. Se funciona em um protótipo como esse, tem como, claro que vai funcionar também em um projeto maior. Claro, para isso nós não utilizaríamos os mesmos componentes que nós usamos aqui nesse protótipo. Usaríamos um reservatório maior, uma bombinha mais potente e um encanamento que não seja desse tipo aqui, por exemplo. Então, nós estamos pensando justamente nisso. Utilizar um encanamento desse tipo aqui e utilizar componentes eletrônicos como esse. Isso aqui é chamado de solenoide, é uma válvula solenoide. O que ela faz? Bom, ela justamente é feita para que a água possa passar por dentro dela ou não. Como que isso funciona? Da mesma maneira que eu conectei aquela bombinha no Arduino, eu também consigo conectar a solenoide também no Arduino. E com isso, a solenoide e o sensor de umidade possam trabalhar juntos. O que eu estou querendo dizer? Imagine, então, esse sensor está na terra, no solo, e ele percebe que a planta não está irrigada, né? O solo está seco, etc. Então, o Arduino, percebendo essa informação, ele faz com que a solenoide possa destravar. Quando a solenoide destrava, a água passa por dentro dela e segue sua viagem, por exemplo, até as plantas. Então, imaginemos que aqui é o cano que leva à plantação e aqui é o que traz do reservatório. Muito bem, agora se o sensor está percebendo que a terra já está molhada, já o suficiente, muito bem, então não preciso mais que a água vá até a horta. Portanto, o Arduino comunica-se com a solenoide e a solenoide trava. Dentro dela tem uma travinha que ela trava, impedindo a passagem de água por ela. Ou seja, como eu falei antes, então, se esse projeto funciona em um protótipo, consequentemente é claro que também funcionará em um projeto maior, mais trabalhado, só que claro, utilizando recursos, componentes mais, digamos, resistentes, componentes que são mais apropriados para fazer isso, né? Um reservatório maior, né? Mais bem posicionado, enfim, etc. Então,
Esse é o projeto, né, que nós desenvolvemos aqui, um protótipo inicial que será passado então para um projeto maior que realmente dê para ser utilizado para irrigar uma horta, uma plantação e etc.